Vamos falar da realidade de quão difícil é um brasileiro passar para a medicina aqui no Brasil. Que, no geral, os médicos que se formam é porque tiveram condições financeiras, até porque o Enem desse tempo está assim impraticável para quem estuda em colégio público. O meu filho, ele estudava no colégio militar. Ele chegava em casa e estudava 5 horas, só parava à noite e achou a prova muito, muito, muito difícil do Enem. E aí eu fico me perguntando, a do Enem, a do PAS, eu fico me perguntando como é que um brasileiro de classe média para classe média não, né? Que não existe classe média, pobre mesmo, consegue hoje em dia fazer medicina em uma faculdade onde a menor mensalidade pode ser 12 mil reais. Então, medicina é um curso para pessoas que têm condições financeiras. Por quê? Se você estuda em um colégio normal, público, e você vai para uma prova do Enem ou do PAS, você sai assim, onde é que estavam esses ensinos? Eu peguei a prova do meu filho e eu fico me perguntando, gente, isso é uma prova que uma pessoa que estuda em colégio particular não consegue alcançar essas matérias aqui. E olha que o meu filho, ele ama estudar. Ele estava com um professor que vinha só de redação, mas as questões, assim, absurdas para pessoas que estudam desde pequeno, no berço de ouro, em colégios caríssimos, caríssimos. E aí a gente fica se perguntando qual é a realidade do brasileiro que estuda e decide um dia fazer medicina, porque 12 mil reais no mínimo, numa mensalidade, a gente que é pobre, a gente não consegue pagar, não consegue mesmo. E quando corre para os vestibulares normais, né, que dizem que são normais, é impraticável pessoas que estudam em colégios públicos passar numa prova dessa. É assim, impraticável. Existem exceções, claro, mas nós não baseamos a nossa vida em exceções, a gente baseia a nossa vida em regras. Se eu vejo meu filho em casa estudando 5 horas e não conseguiu tirar uma nota boa, nem no Enem, nem no PAS, eu fico me perguntando, e aqueles meninos que aquelas meninas que precisam estudar e trabalhar ao mesmo tempo, como foi a minha infância, como foi a minha vida. Eu trabalhava e estudava. Para fazer minha primeira faculdade, eu tive que trabalhar para pagar e fazia à noite, chegava morrendo de sono na sala de aula, cansada, pagando as mensalidades, e não foi um curso tão caro, graças a Deus. Agora, a minha segunda graduação, eu já tive um pouco mais de condições, mas onde um brasileiro normal hoje consegue pagar uma mensalidade de 12 mil reais para a medicina, ou então ter aulas de cursos e cursinhos e cursinhos e professores para alcançar as provas do Enem e do PAS. Gente, isso sim é algo que choca qualquer brasileiro, porque é como se mostrasse a diferença. Só passa aqueles que nascem em berço de ouro e que estudam em colégios caríssimos, que têm professores e cursos caríssimos. Só passam pessoas que realmente têm condições financeiras de pagarem uma faculdade caríssima. Gente, eu fico olhando e dizendo, gente, então quer dizer, os médicos hoje em dia ou são de classe média ou rica, né? Ou pessoas que não fazem mais nada na vida a não ser estudar, estudar e estudar. Como eu disse ao meu filho, né? O próximo ano ele vai ter que estudar de manhã à noite, já que 5 horas não deu. Então, isso é para nós pensarmos e analisarmos por que não dá condições de um pobre fazer o curso de medicina.
Por que não dá condições? Por que o governo brasileiro não pensa numa prova equivalente ao que é ensinado nas escolas? Porque o Enem são questões que não equivalem jamais, jamais ao que eles dão em sala de aula. Hein?